Já está aqui na tela a proposta da nossa mensagem de hoje e eu quero ler o texto de Lucas. Abra sua Bíblia. Eu sempre digo, né, irmãos, e sempre vou dizer, eu não vou colocar os textos aqui hoje, mas a gente sempre vai trabalhar com a ideia de que você precisa ter a sua Bíblia na mão. É importante você ter a sua Bíblia na mão aberta e acompanhar as Escrituras para ver se a gente não lê o texto errado. Que às vezes a gente cita um texto e lê outro. Vocês perceberam hoje que a Sil pediu para abrir em Salmo 38, a gente abriu no 38 e ela leu 37. Quem percebeu? Viu? É por isso que é importante você ter a sua Bíblia na mão. Acontece, irmãos. Ela diz, abram no 38, abri no 38. Na hora eu olhei, não é o versículo 5. Aí eu fui no 37, ela estava no 37. Errei por um, Sil, tu tinha que dizer assim. Mas a palavra de Deus precisa ser acompanhada, irmãos, para você estar atento no que está acontecendo. A palavra de Deus também diz que meu povo perece por falta... Não é isso, é por falta de ler a Bíblia. O povo, porque há conhecimento, a gente acha que não, o meu povo perece por falta de conhecer as Escrituras. E como que você conhece as Escrituras? Lendo ela, tendo ela, amando a palavra de Deus. Então, dito isso, abra sua Bíblia, mais uma vez aí em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso 17. Assentado como estamos, mais reverentes às Escrituras, eu vou ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus compadeceu dela e disse, não chores. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. Outras traduções dizem, tocou no esquife, né? E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhes digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Pai, em nome de Jesus, nós carecemos das Escrituras. Nós precisamos da revelação da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Deus, ter o entendimento que o Senhor nos dá para conseguir extrair, Senhor, dessa história, dessa narrativa, extrair disso, Senhor, o alimento espiritual das nossas vidas, que são as Escrituras, Pai. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, abra a nossa mente e o nosso ouvido, que haja instrução, que haja edificação, que haja conversão, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, neste tempo, e que o Senhor fale conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Capítulo 7 de Lucas é a sequência da história de o que Jesus está fazendo e o que Ele vai fazendo na sua caminhada. E é muito interessante você ver, irmãos, que Jesus ele não perde tempo. Jesus ele sempre tem propósito bem definido daquilo que Ele está fazendo. E não só naquela época era assim, até hoje é assim. A minha mensagem hoje com esse tema, Jesus sempre chega na hora certa, é para você entender que essa narrativa e essa palavra serve para te mostrar hoje que ainda que você acha que Deus não está te vendo, ainda que você acha que a sua situação não tem jeito, eu quero te mostrar a luz das Escrituras hoje, que Jesus está indo na sua direção, conhecendo a sua dor, e quer transformar a sua história. Esse é o Cristo da palavra de Deus. Esse é o verbo vivo. Esse é o Deus que encarnou, que viveu, que morreu e ressuscitou e que hoje continua vivendo. E eu louvo a Deus, irmãos, pelo Espírito de Deus que conduz a história, porque hoje o abraço de Jesus naqueles que estão mortos espirituais pode ser um abraço igual a Tânia deu quando a Aniele chegou aqui. E viu Cristo nessa igreja, através de quem? De um sorriso, de um seja bem-vindo.
Cristo está aí, irmãos. Você precisa ver Ele em uns nos outros. E aqui essa é a história. E eu quero te chamar a atenção para o verso 11 e 12. Lucas, eu tenho certeza que ele, por saber que as caminhadas e a trilha para a qual Jesus caminhava sempre tinham propósitos definidos, Lucas também usa palavras propositais no seu texto, e aí no verso 11 e 12, você vê um encontro de duas multidões. São duas multidões, a multidão que vinha com Jesus e seus discípulos, no verso 11, e eles vinham o quê? Extasiados de um grande milagre que Jesus já tinha feito. O que Jesus tinha feito? Se você lê na sua Bíblia, ele curou um centurião. Um centurião mostra fé, ele intervém na história de uma pessoa e isso anima aquela multidão a continuar seguindo Jesus. E aí essa multidão de Jesus vem celebrando, cantando, exaltando a Deus. E numa direção contrária, vem uma multidão em prantos e chorando o luto. Então é um encontro de duas multidões. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que tu consiga entender que o propósito de Cristo, a encarnação do Senhor Jesus, todos os passos de Jesus, tem apenas um objetivo, irmãos. Grave isso: encontrar a sua história e mudar a sua vida. Jesus encarnou para encontrar a sua história e transformar a sua vida. E é isso, é isso que eu quero dizer com Jesus nunca chega atrasado. Quem que lembra da música? Plano Melhor. Vocês não querem que eu cante aqui, né, irmãos? Eu vou narrar a música. Diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira. Já viram essa? Só os dinossauros conhecem. Por isso que vocês não conhecem, vocês são tudo novinhos. Jesus, o plano melhor, a hora de Deus é sempre perfeita, Ele sempre chega na hora certa. E Ele sempre chega para transformar a história com quem Ele se encontra. Foi assim na minha vida, irmãos. Quando Cristo me encontrou, Ele mudou a minha história. Foi assim com a sua vida. Quando Cristo te encontrou, mudou a sua história, sim ou não? E é assim com você que está aqui hoje pela primeira vez. Se Cristo te encontrar, e se você encontrar Ele aqui neste lugar hoje, Ele vai mudar a sua história também. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero trabalhar com a ideia de que Jesus sempre vai na direção da sua dor. Qual que era a dor dessa família que está aqui no texto? O filho de uma viúva. O texto não diz, mas os estudiosos vão dizer que, muito possivelmente, este rapaz que estava morto tinha em torno de 16 anos. Agora tu imagina, o único filho, diz o texto aí na sua Bíblia, morreu. Se já não bastasse um filho morrer, eu não sei quantas pessoas aqui já passaram pela dor de enterrar um filho, essa mulher, no contexto que ela vivia, ela também era conhecida como uma viúva, ou seja, ela já tinha sepultado o seu marido. Então imagina o coração dessa mulher. Imagina a dor, porque o piá, o menino, já estava morto. Jesus faz um milagre na vida dele, Jesus ressuscita ele. Mas ele já estava na morte. Ele já era um objeto inanimado, era um corpo que estava já começando a sua decomposição. Porque assim, quando os órgãos param, quando o coração para, quando o cérebro para, o corpo automaticamente começa a se decompor. Isso é o ser humano. Isso é tudo que a gente consegue fazer, se não for Deus, decompor. Então, Jesus olha para o coração e para a dor dessa mulher. E todos os historiadores e conhecedores do texto vão dizer que Jesus propositalmente vai de encontro a uma multidão que está tomada por uma dor do luto. Irmãos, é a pior dor da vida de um ser humano. Eu não sei se você já passou por luto, possivelmente já. Mas
um outro contrassenso que me traz também é ver que Jesus, ele rompe todas as barreiras da religiosidade para encontrar um cidadão na sua dor. Por exemplo, você sabe que Jesus era um mestre naquela ocasião já. Ele já era considerado uma pessoa que tinha autoridade espiritual diante da sua profissão de fé. E você sabe, quem lembra a parábola do bom samaritano? Em que quem são os primeiros que passam perto daquele que está semi-morto, não estava nem morto ainda? Os levitas. Quem eram os levitas? Aqueles encarregados de cuidar do templo. O que eles fizeram? Passaram fora. Depois quem que chega? O sacerdote, o líder, aquele que ensina em nome de Deus. Passa pelo lado também. E aí chega o samaritano, aquele que não é nada na igreja. E o que ele faz? E não só não é nada na igreja, mas ele é odiado pela igreja. Ele é aquele que está no mundo, aquele cara endemoniado, né? Na vista dos judeus, o samaritano era um endemoniado. Jesus diz que o samaritano pega o cara, limpa suas feridas, põe no seu carro, no seu cavalo, no seu jegue, sei lá o que era aquilo que tinha lá, leva esse cara que estava semi-morto a um hospital, um lugar que cuidasse dele, paga as despesas e ainda se compromete. Jesus diz que Cristo é aquele que vai de encontro à dor e resolve a dor das pessoas. Ele não olha e diz, nossa, está doendo, que legal, passou. Nossa, está morto, que legal, passou. Não, ele vai de encontro e resolve a questão. E Lucas é muito claro, Jesus encontra essa multidão, essa mãe desesperada e toca no caixão. Sabe o que isso significava espiritualmente para o povo religioso da época? Jesus estava considerado naquele momento impuro para exercer qualquer função religiosa. Mas Jesus está ligando para isso? Não. Sabe por quê, irmãos? O que importa para Cristo é transformar o seu pranto em riso. Ainda que ele tenha que transpor as barreiras da legalidade religiosa. Jesus toca naquele homem. É o encontro de duas multidões chorando, desesperadas. Mas o verso 13 vai dizer o quê? Ao vê-la, compadeceu-se dela. Jesus se compadeceu da dor daquela mulher. Irmãos, não é acaso, não é descuido, é proposital. Jesus foi de encontro a quem estava sofrendo. Passou por cima da religiosidade, do legalismo e resolveu a coisa. Irmãos, Jesus está indo em direção à sua vida. E Ele quer transformar o seu coração que está chorando num coração de alegria. Ele quer encontrar a sua vida e mudar o seu pranto. Eu não sei qual é o seu estado de morte hoje, mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão longe de Cristo estão mortos espiritualmente. Eu gosto de João 3,16, mas eu gosto do 17 e do 18 também. Tu consegue colocar para mim aqui, Henrique? João 3, 17 e 18. Você pode abrir aí a sua Bíblia e ler também o que está nesse texto. Pode botar o 16, porque o 16 é o famoso, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que Deus deu o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Por quê, irmãos? Por que Jesus não veio condenar o mundo? Porque a morte já tinha condenado o mundo. Jesus está diante de uma morte. Jesus está diante de alguém que está morto, está diante de alguém que está chorando a morte. Já estava condenado. Mas o texto continua. Mas, para que estes fossem salvos por meio dele, olha só, quem nele crê, o que o cara que estava morto fez para crer em Jesus? Nada. Ele estava morto. Quem nele crê não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome Filho unigênito de Deus. Irmãos, a sua realidade diante de Deus e diante de Jesus, se você ainda não crê em Jesus, você está morto espiritualmente. E a sua dor e a sua angústia é porque você está vivo aqui na terra, mas você está morto espiritualmente. E Jesus te encontra para transformar a sua morte em vida para a glória de Deus. É isso que Jesus faz, irmãos. A hora que Jesus chega na vida de uma pessoa, ele chega para transformar. Hoje pode ser o seu dia. Amém, queridos? Então, propositalmente, Jesus encontra aquele que está com dor. Qual a sua dor de hoje? Qual é o seu sofrimento de hoje? Qual é a sua angústia hoje? Isso aqui não é teologia da prosperidade, irmãos. Isso aqui não é a teologia das palavras de efeito. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus propositalmente encontrou aquela mulher e aquelas pessoas. Jesus propositalmente encontra a sua vida. E Ele quer tirar a sua situação de dor. Basta você confiar nele. Amém? E em segundo lugar, o que Jesus faz? Interrompe o caminho da morte. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque até aquele momento, até a chegada de Cristo na terra, isso era algo extremamente impossível acontecer. Não só isso, cura de lepra. Nunca se houve na história do povo judeu alguém que foi curado da lepra. Por um milagre assim feito por alguém. Nunca houve na história alguém que tivesse ressuscitado depois de morrer. E a gente vê Lázaro ressuscitando, nós vemos o menino aqui ressuscitando, nós vemos a menina filha de um centurião também ressuscitando. Por quê? Jesus veio para interromper o caminho da morte. Irmãos, você já encontrou Cristo? Você então já desfruta da vida eterna. Porque o projeto de Cristo encarnar, foi para que interrompesse o caminho da morte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas pastor, hoje a gente ainda chora o luto. Sim, irmãos, choramos o luto, mas cremos que vamos viver eternamente. A morte não tem a última palavra. Este menino estava morto, mas encontrou Cristo e voltou a viver. Olha o verso 14, parte A aí da sua Bíblia. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Disse Jesus: jovem, eu lhe digo, levante-se. Irmãos, como é maravilhoso ver a palavra que Cristo tem para interromper a morte. O poder de Cristo de interromper aquilo que traz morte. Primeiro ele encontra para resolver a sua dor. As principais dores do ser humano são aquelas que levam à morte. E ele cessa a morte sobre a vida dos seres humanos. Você tem ainda dúvida se você vai viver eternamente? Jesus chega na hora certa para te dizer que a partir de hoje, se você entregar o seu caminho ao Senhor, crer nele, você não tem mais o peso e a chancela da morte sobre a sua vida. Você vai viver eternamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas tem mais. Jesus faz o quê? Trata com seres humanos. Irmãos, isso aqui parece que está meio fora de contexto, mas eu explico aos irmãos o que estou querendo dizer. O que estava acontecendo? Uma morte tinha tomado um rapaz. O que é a morte, irmãos? É um poder espiritual. Tem uma mãe chorando e um morto. O que Jesus faz? Ele repreende a morte, olha no texto aí na sua Bíblia. Ele se dirige para a morte ou se dirige para o morto? Ele diz jovem. Por que ele diz jovem? Porque lembra quando ele para na frente do túmulo do Lázaro? Ele diz o quê? Lázaro, sai para fora. A palavra de Deus
é para seres humanos. E o propósito de Cristo encontrar aquelas pessoas foi transformar a vida dos seres humanos. O propósito de Deus encontrar aquelas pessoas é para mudar a história e a dor e a vida de um ser humano. O grande problema é que as pessoas levam as coisas muito para o lado espiritualístico das coisas. Irmãos, eu não sei quantas vezes você já viu um morto ressuscitando. Às vezes, eu sou chamado para ir pregar em muitos velórios. E às vezes o que mais me parte o coração são crianças. Que tu tem que sepultar crianças de 1, 2, 3 anos. Dói para um pastor chegar ali e ter que fazer um funeral de uma criança. Eu tenho às vezes vontade de dizer, Senhor, por que o Senhor não ressuscita? Ressuscita, Senhor. Mas irmãos, o que Jesus está querendo mostrar é que a história que está sendo mudada não é apenas daquele que ressuscita. É da mãe, da sua família, porque olha o texto aí na sua Bíblia. Olha o verso aí na sua Bíblia, o 14 e o 15. Depois aproximou, tocou no caixão, e os que carregavam paravam, disse Jesus, jovem, eu lhes digo, levante. O jovem se sentou e começou ao quê? Conversar. E Jesus entregou ele para quem? Para a igreja, para dar testemunho. Não. Jesus entregou para a sua família. Por quê, irmãos? Cristo chega na tua história para você mudar a sua história também. A primeira obra que Deus quer fazer é dentro da sua casa. Tem muita gente que acha que Deus, mas eu sirvo a Jesus, a minha família que se dane e vá para o inferno. Não, irmãos. Deus interveio na tua história para que você transformasse a sua casa primeiro. Pastor, mas eu já criei, a palavra de Deus diz, crê e será salvo sua e sua família. Se a sua família crê igual você. O propósito, irmãos, Jesus sempre faz isso aqui não é o que está acontecendo. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava morto espiritualmente, ele não estava morto fisicamente, mas ele estava possuído por uma legião de demônios. E ele expulsa aqueles demônios, aquele homem volta à sanidade. E o que Jesus diz para ele? Volta para a sua casa. Irmãos, o trato de Deus é para transformar a vida de seres humanos. Jesus ressuscita aquele homem para ele voltar a ser um ser vivente. Eu tenho certeza que aquele homem morreu de novo depois, mas agora ele morre e não morre eternamente, porque ele encontrou Jesus Cristo. Jesus encontrou ele, transformou a sua história. Transformou a história. O texto não segue, ninguém mais dá indício do que acontece, mas os historiadores e os escritores dizem que muito possivelmente aquela família e aquela multidão que vinha pranteando, voltaram agora fazendo o quê? Glorificando a Deus Pai. Esse é o propósito de qualquer milagre, irmãos. Esse é o propósito de Jesus encontrar a sua vida. Não é para que você seja exaltado, não é para que você seja o centro, é para que o testemunho do poder de Deus seja conhecido por todos. Isso é o propósito de Jesus chegar na sua vida. Leia aí o verso 16 e 15 na sua Bíblia. O que diz? Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Irmãos, ressuscitar um morto, acabar com o pranto, chegar na hora certa, só tem um propósito: que Deus seja louvado e engrandecido. O propósito de qualquer milagre, de qualquer obra, é para que as pessoas a qual são o objetivo dessa obra sirvam de instrumento para que outras pessoas consigam glorificar a Deus através da sua vida. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Quantas pessoas estão glorificando e louvando a Deus através do que Deus fez na sua história? Quantas pessoas conseguem olhar para você, para a sua vida, para a sua caminhada e dar glória para Deus? É isso que está acontecendo. Lucas está narrando para nós, dizendo que Jesus faz o milagre, Jesus acaba com o choro, Jesus acaba com a dor, Jesus chega na hora certa. Mas o propósito acontece, Jesus glorifica o Pai através do testemunho gerado.
É isso que acontece, irmãos. É isso que tem que acontecer na sua vida, na minha vida. As pessoas que são alvos do poder e do milagre do Senhor, Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado. Você não vê Jesus dando o microfone na mão desse jovem. Tu não vê Jesus dando o microfone na mão da mãe dele. Você não vê Jesus chamando aquele gadareno. Você não vê Jesus chamando o Lázaro para andar do lado dele e dizer: olha que grande testemunho tem essa obra. Vejam, o poder de Deus está comigo. Não, ele faz o milagre, manda de volta para sua casa, para que somente a Deus seja dada a glória. Por qualquer coisa que aconteça do céu na sua vida, Jesus encontra a sua história para que você e sua casa deem testemunhos para que Deus seja glorificado. Irmãos, olha o texto. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E olha o que eles dizem: um grande profeta. Que profecia que ele deu? Ele deu a grande profecia que todos esperavam. Acabou a morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aonde está, ó morte, aquela que vence? Não tem. Jesus chegou, acabou a morte, agora é vida, vida em abundância, a ponto das pessoas glorificarem a Deus. Um grande profeta se levantou. Entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Irmãos, toda obra que Deus faz numa pessoa, não é para exaltar a pessoa, é para realizar a obra de Deus no meio do povo. Deus não vai fazer milagre na sua vida para você ser a estrela do momento. Deus vai fazer um milagre na sua história, vai transformar a sua vida para que o povo glorifique a Deus. Para que Deus receba a glória. E o texto continua. Essas notícias sobre Jesus. A notícia sobre quem espalhou, irmãos? Jesus. Vê que o morto e a viúva não entram mais na história. Porque eles não são importantes? São. São muito importantes para Deus. Mas o grande propósito do que Jesus faz na sua vida é que Jesus seja glorificado. A notícia sobre Jesus espalharam por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Irmãos, eu anotei aqui, não tem como uma pessoa que é impactada pelo poder de Cristo não impactar outras pessoas além daquilo que ela pode fazer, porque a palavra circunvizinhas ali significa o quê? A Judéia era uma região. Aquilo que Jesus fez, as pessoas conheceram a Cristo muito além daquelas cidades. Irmão, é o poder do Cristo nas nossas vidas. Tu não tem poder aonde que o nome de Jesus pode ser glorificado e exaltado através da sua vida. Através do que ele faz na sua vida. Basta que você entenda que Jesus chegou. Jesus chegou na hora certa. Ele encontra a sua dor, transforma. Ele trata seres humanos, mas para a glória de Deus o Pai, através do seu testemunho. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria deixar para nós hoje. Jesus chega na hora certa. Já chegou na sua vida, amém? Então, ele já curou a sua dor, amém? Ele interrompeu a morte na sua vida, amém? Ele tratou com o ser humano para que você tratasse com outros, para que o testemunho do Pai seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É só isso que eu queria conversar com vocês nessa noite. Esse mês de agosto nós vamos pregar assim temas livres, mas que exalte ao nome de Deus e o nome de Cristo. Não saia daqui sem ter experiências transformadoras com Cristo. Ele está neste local. Ele chegou na sua história e Ele quer mudar a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus.